Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Clássico em Debate aqui na Urban TV. Você sabe, toda sexta-feira, 22 horas, a gente está ao vivo aqui na Urban TV e também você pode nos ouvir, pode nos tocar através lá do Play do portal da ilha.com.br. É só chegar lá, dar o play e escutar também como podcast, como lá na rádio do portal da ilha.com.br. A gente vai falar hoje de Figueirense. Figueirense empatou. Será que isso foi bom? Será que foi ruim? Vai ficando distante a zona de classificação e a zona do rebaixamento mais uma vez se aproxima. Vamos conversar sobre isso e também conversar sobre a vitória do Avaí 3-0 em cima do Cruzeiro. Claro, não é aquele Cruzeiro, mas ainda é o Cruzeiro. Então, o importante são os 3 pontos, os 3 pontos fora de casa. Também vamos falar sobre isso. E também falar da nossa seleção. Nossa seleção ganhou aí o segundo zagueiro. Estamos quase fechando a linha defensiva. Vamos conversar sobre isso também e muito mais no nosso Clássico Debate número 65. Estamos chegando perto dos 70 e se tudo der certo, 70 será um episódio incrível para você aqui na Urban TV. Esperamos que dê tudo certo. Um grande abraço ao Paulo, lá da Urban TV, que nos auxilia sempre que possível. E vamos embora. Vamos para o nosso programa aqui. Primeiro apresentando a nossa mesa de costume. Os dois nossos quase guerreiros fixos, que estão aqui quase sempre com a gente, começando aí com o Luan Silva. Boa noite, Luan, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite, Henrique, boa noite ao nosso convidado também, o Ian, seja muito bem-vindo aqui ao Clássico Debate. É um trio para combinar, né? Ian, Alan e Luan, vai ficar bem boa essa distribuição. Fazer uma brincadeira, o Avaí parecia a Alemanha no Mineirão, né? Era contra-ataque, era gol, coisa incrível, assim. Claudinei Ball funcionando cada vez mais, né? Agradecer a todos que estiveram na live lá no Resenha Azul, comentar uma vitória do Avaí 3-0 contra o Cruzeiro. Com os cruzeirenses é meio complicado, né? Esconder a felicidade, mas que bom que deu tudo certo. Grava esse programa, eu vou elogiar o Claudinei, tá? Eu vou elogiar o Claudinei, gravem isso. Feliz pela vitória, feliz pelo momento do Avaí. Tomara que no jogo de logo mais, que você, quando estiver vendo, já vai saber o resultado contra o Operário, que o Avaí consiga manter a boa sequência. Vamos lá para mais um programa e boa noite a todos. Hoje é dia de zica do Luan. Eu vou perguntar para ele o placar do jogo e você vai saber se ele acertou ou não. Fica ligado aí para saber logo mais no Momento Avaí. Do lado do Figueirense, eu quero dar o meu boa noite especial também para aqui embaixo aqui de mim, o Henrique Moresco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Henrique. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente aí, mais um Clássico em Debate. O pessoal que vai aí fazer palpite, vai fazer bolão essa semana, vocês sabem o negócio, né? Vocês pegam o palpite do Luan, botam exatamente ao contrário que vocês vão ganhar bastante dinheiro. É geralmente assim que funciona aqui a mecânica do Clássico em Debate, né? Então, para quem está acompanhando a primeira vez, já para ficar ligado para não fazer o que o primeiro pessoal fazia, que é apostar no Luan e depois reclamar com ele no Twitter. É tudo calculado, gente. É fazer exatamente o contrário que vai dar tudo certo, tá bom? Então, confia. mais uma noite pra gente falar de Figueirense e vamos nessa depois dessa zoada aí com o meu amigo. Vamos lá. E fechando a nossa mesa, nosso convidado móvel de hoje, Ian Cel, que é repórter da NDTV. Seja muito bem-vindo a essa bagunça levemente organizada aqui, Ian. Seja muito bem-vindo ao nosso Clássico Debate 65. Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da mesa. Obrigado pelo convite de participar do debate. Bom, falar um pouquinho de Avaí e Figueirense, né? Momento um tanto quanto oposto dos dois da capital. O Figueirense não consegue embalar, o Avaí vem numa boa fase e Claudinei Oliveira em paz com a torcida, diriam os poetas. Não sabemos por quanto tempo, mas deixamos assim por enquanto. Para começar, vamos começar falando do próprio Avaí, trazendo já na tela aí o Momento Avaí, para a gente falar dessa vitória contra o Cruzeiro. Bem verdade, a gente tem um Cruzeiro numa situação que a gente pode afirmar categoricamente que é a pior situação da história do clube, principalmente financeiramente, né? É um clube que na década de 20 não era conhecido como um dos grandes de Minas Gerais, o América era o grande, o decacampeão América Mineiro na década de 20, e depois, com o tempo, isso foi se mudando, isso foi se consolidando o Cruzeiro. Porém, nos últimos, talvez, 3 a 4 anos, a gente viu que a parte do Cruzeiro financeira degringolou completamente, e chegando nessa situação, hoje o Cruzeiro, se eu não me engano, já está beliscando a zona de rebaixamento, já está lá, já é um dos 4, se terminasse hoje, já estaria rebaixado depois dessa derrota na última rodada. E aí, Luan, o Avaí vai até o Mineirão e domina o jogo, como tu bem disse. 3, eu acho que ficou bem barato, pela quantidade de chances que o Avaí criou e oportunidades desperdiçadas.
e o Cruzeiro vira aí, vai caindo nas tabelas, perdendo jogo atrás de jogo. Só que, como a gente sempre disse, né? Se o adversário é mais fraco, qual é o dever de casa? Ganhar, não importa se é fora ou dentro de casa. Não pode perder pontos se a situação do adversário está pior na tabela ou no momento. E é isso que o Avaí fez, né, Luan? Uma grande vitória do Leão fora de casa, né? Exatamente, Alan, uma vitória para dar confiança, uma vitória que a gente sempre pedia de diferença no modelo de jogo, né? Que na live lá até a torcida do Cruzeiro estava muito brava com o Mozart, que curiosamente foi treinador que perdeu o estadual para o com a Chapecoense. E eu ainda destaquei, eu falei, para mim, os destaques o destaque, legal, assim, mas tudo bem. O Mozart e o Claudinei foram os principais responsáveis pela partida. O Mozart, na verdade, estava o seu auxiliar lá, mas eu imagino que a ideia de jogo tenha vindo dele, tentando atacar o Avaí, tirando o zagueiro, botando atacante de qualquer maneira, diferente do Claudinei, que no começo do segundo tempo encaixou nas alterações ali, que era o que o Avaí precisava e acabou matando o jogo, né? No começo eu achei o jogo muito estudado, assim, o Avaí poderia ter apertado um pouquinho mais a saída de bola, o Cruzeiro mostrou uma certa fragilidade ali, o Avaí ia, mas não ia, ficou naquele meio tempo, e no bom contra-ataque, puxado pelo Copete, o destaque do Avaí, né, com 2 assistências, fez mais uma jogada de gol, desde que chegou no Avaí, o Avaí ainda não perdeu, se eu não me engano, não perdeu com ele atuando, várias assistências do Copete. Eu achei, né, o destaque de jogadores, o destaque, e eu gostei do Claudinei no seguinte, o Avaí a partir de que fez o gol, recuou, que era uma proposta de jogo que a gente pedia, uma proposta diferente, que o Avaí já fez um pouquinho contra o Vasco. Com o Vasco, eu acho que o Avaí não sofreu tanto quanto sofreu contra o Cruzeiro, apesar do resultado não ser tão elástico assim, ser 2, não ter sido 3, né? A partir do gol, logicamente, o Avaí esperou um pouquinho mais o Cruzeiro, eu acho que o Avaí se defendeu muito e não atacou tanto no primeiro tempo. Eu acho que o Avaí poderia melhorar um pouquinho, poderia ter melhorado um pouquinho isso, porque o Cruzeiro teve muitas chances, Marcelo Moreno, principalmente no comecinho do segundo tempo, em cima do Rafael Pereira, teve algumas chances, uma cabeçada, teve uma certa liberdade que o torcedor começou a ficar com medo naquele momento. Mas dali no contra-ataque, uma boa jogada do Copete com o Getúlio, que foi bem na partida também, acabou o gol do Renato, né? O dedo do Claudinei, que ele botou o Copete para outra ala, botou o Renato e colocou, se eu não me engano, o Valdívia no meio-campo. Eu não estou lembrado do que foi outra alteração que o Claudinei fez. Ele acertou, principalmente ali o Vinícius Leite, eu gosto dele, acho que ele poderia vir para o meio, mas o Copete foi para a lateral, entrou o Renato e deu um gás. O Renato acaba sendo esse jogador do segundo tempo, o jogador com a cara do Avaí, com a cara do Claudinei, né? Jogador que tem um contra-ataque muito rápido. Eu acredito que é um bom padrão de jogo, como a gente cobrava. Tem que ter um padrão de jogo para jogar em casa, tem que ter um bom padrão de jogo para jogar fora. O Avaí está encontrando, tem que melhorar. Eu acho que o Avaí sofreu muita pressão e não atacou tanto o Cruzeiro assim. Acredito que poderia ter encaixado melhor esse contra-ataque. Destaques individuais, né? O Copete, o Getúlio, o Betão fez uma boa partida também ali pelo seu lado. O Avaí teve mais dificuldades em cima do Rafael Pereira, que é um zagueiro que eu não acho de tanta técnica assim. E o Lourenço também a gente tem que destacar. Marcos Serrato também, que fez o autor do belo primeiro gol. Entrou bem, um volante que chega mais na área do que o Wesley, com mais qualidade, apesar de não ser aquele cracaço, mas ele chega mais na área e finalizou muito bem. Uma boa vitória do Avaí, empolga o torcedor, né? Até brincando ali com o Ian, que ele falou que o Claudinei está em paz. Eu acho que o Claudinei nunca estará em paz com a torcida do Avaí, porque sempre tem uma ala que não gosta dele de qualquer maneira. Mas a gente brincava, ele tem que ter repertório, tem que mudar algumas coisas, e eu acredito que se ele mudando e melhorando um pouquinho, ele tem totais condições de levar o Avaí ao seu sucesso. Do placar do próximo jogo eu vou deixar para falar mais tarde, porque eu tenho que me inspirar ainda um pouquinho. Deixa eu só fazer uma adendo antes de escutar o Ian também. O Marcelo Moreno só faz gol se tiver vestido de verde na altitude. Fora isso, ele não leva perigo, não. Ian, o que você pode falar desse jogo para a gente? Realmente é um resultado importante fora de casa, com o Cruzeiro cambalido, mas isso pouco importa. O Avaí tem que fazer o resultado, não tem que se importar se o time do outro time está jogando bem, se está em boa fase, se está em má fase. Né? Nesse momento do campeonato, o importante é não perder pontos. E o Avaí vem tentando isso, teve alguns empates, teve algum tropeço no meio, mas tentando ganhar essa consistência de pontuação para conseguir, enfim, entrar no G4. Que o ano passado, Ian, o time era exatamente isso. E até o 5º lugar, próximo jogo, se ganhar, entra no G4, perde o jogo. Então, para que isso não aconteça novamente, precisa essa sequência de jogos. O que você pode relatar para a gente desse Avaí 3, Cruzeiro 0?
Cara, eu achei interessante essa mudança de postura do Avaí. É porque nos jogos da ressacada a gente está acostumado a ver uma coisa diferente. Eu digo diferente do habitual porque a gente acostumou a taxar o Claudinei Oliveira como um técnico mais reativo, que prefere baixar as linhas e reagir ao adversário. Foi o que a gente viu contra o Cruzeiro. O Avaí marcou ali num bloco médio, um bloco baixo, conseguiu sair bem no contra-ataque ali uma vez no primeiro tempo. Foi no gol do Marco Serrato. Para mim, falando em destaques individuais, o Copete, eu até falei sobre isso no meu Twitter, o Copete é muito acima da média dos demais jogadores da posição dele na Série B, na minha opinião. É mais forte, é mais veloz, lê melhor os lances. Foi uma questão e tanto para mim, do Avaí. Para mim, ele é jogador para jogar Série A, inclusive. Falando sobre o jogo em si, o Avaí, assim como já tinha acontecido contra o Botafogo, a partir do momento que fez o gol, eu acho que recua em demasia em alguns momentos. Recua em demasia e não marca tão bem como deveria. A marcação é um pouco distante e o que me incomoda algumas vezes é que o adversário tem muita liberdade para tocar no campo de defesa do Avaí. Eu entendo, o Avaí marca ali em bloco médio, até o meio-campo, o Cruzeiro faz o que quiser com a bola. Inclusive, teve um lance já no final do primeiro tempo que me chamou a atenção. O zagueiro, se não me engano, foi o Rodolfo, mandou uma bola na profundidade, assim, nas costas do Betão, para o Marcelo Moreno finalizar, mas finalizou um pouco sem ângulo. Mas, enfim, essa bola vindo do zagueiro, passar por todo o meio-campo, passar nas costas da zaga e chegar para o atacante finalizar daquela maneira, foi um lance que particular me chamou muita atenção. Tudo bem você baixar as linhas, mas você tem que proteger a sua área. E no segundo tempo eu achei que o Mozart mexeu bem no intervalo. A partir do momento que ele mexeu no intervalo, o que o Cruzeiro fazia? O Norberto, que era o lateral direito, foi fazer a saída de 3 lá atrás, ele ficou com o Ariel Cabral na base da jogada, o volante, e ele fez praticamente uma linha de 6 lá na frente, que eram 4 jogadores, com o lateral esquerdo como ponta, e os 2 atacantes ali, o Rafael Sobis ao lado do Marcelo Moreno. Isso criava uma superioridade numérica, porque o Avaí tinha ali o Bruno Silva na frente da zaga, e tinha os 4 defensores, o Diego Renan, o Betão, o Rafael Pereira e o Edilson. A partir do momento que você coloca 6 jogadores ali, ele começou a empurrar o Avaí, e com a ida do Bruno José, que era o ponta direita do Cruzeiro, no primeiro tempo o que ele fazia? Os pontas vinham para dentro e os laterais subiam. No segundo tempo foi o contrário, o Bruno José, que era o ponta, ficou aberto pelo lado direito ali para dar amplitude. Ele e o Marcinho, camisa 11 do Cruzeiro, atacavam toda hora, os dois dobravam em cima do Diego Renan. Como é que o Claudinei corrigiu isso? A ida do Copete para o lado esquerdo, quando o Vinícius Leite não estava retornando, não fazia essa dobra da marcação, o Cruzeiro fazia situações de 2 contra 1, foi assim que o Marcelo Moreno botou aquela bola na trave, inclusive. Logo no começo do segundo tempo, e teve uma bola que o Felipe Augusto finalizou de primeira, entrando na área e bateu por cima do gol. Quando o Copete foi para o lado esquerdo, mudou o sistema de marcação do Avaí, porque o Avaí marcava com uma linha de 4, o Bruno Silva entre essa linha defensiva e a linha do meio, aí outra linha de 4 meio campo e só o Getúlio na frente. A partir das mexidas do Claudinei, ele colocou o Valdívia no lugar do Serrato, o Avaí passou a marcar com 2 linhas de 4 e 2 jogadores na frente. O que acontecia? Eram mais 2 jogadores para puxar contra-ataque na frente, o Getúlio e o Valdívia, e ele ainda tinha os 2 pontas. Com o Copete indo para o lado esquerdo, ele dobrava essa marcação ali no Bruno José e no Marcinho. O Cruzeiro não se criou mais a partir daquele momento. Aí o Avaí conseguiu sair em bons contra-ataques, aí o Mozart, o auxiliar do Mozart, no caso, mas enfim, cometeu um erro crucial. A partir do momento que ele tirou o zagueiro e tirou mais um meio-campista, se eu não me engano, para colocar o time todo para frente, se desorganizou completamente. Ficavam 6 jogadores lá na frente, um buraco enorme, ali o primeiro volante e a zaga. Acabou que o Avaí, até falei sobre isso no meu Twitter, em muitos momentos o Avaí saía em situações de 5 contra 3, 5 contra 4, como no lance do gol do Renato, o segundo gol, que saiu ali em 3 contra 2, o último gol também. Sempre ou o Avaí tinha igualdade numérica com a linha defensiva do Cruzeiro ou superioridade numérica. Foi um jogo inteligente, eu achei, principalmente muito por conta das limitações do Cruzeiro também. O Avaí soube ali se defender a partir do que o Cruzeiro entrou no modo desespero,
teve calma para sair, muito por mérito do Copete no segundo gol, que ele faz a tabela com o Getúlio, a bola vem um pouco curta, ele divide, ganha, até naquilo que eu falei, para mim ele sobra nessa Série B, mas eu acho que é uma vitória acima de tudo para impor respeito. É muito raro, até uma coisa que me incomoda um pouco, é muito raro os jogos em que o Avaí faz mais de 1 ou 2 gols. A última vez que ele tinha ganho por 3 gols de diferença havia sido do Juventude na Série B do ano passado, que foi 5-2. Esse ano teve o 3-1 no Londrina. Mas eu acho que é uma vitória para impor respeito. Agora tem essa sequência em casa e é o momento. É o momento. Eu acho que o Avaí vai ter muitas dificuldades nesses 3 próximos jogos em casa que ele tem, porque vai ter que tomar uma atitude totalmente diferente desse jogo com o Cruzeiro. Vai ter que propor o jogo, vai ter que ter mais posse de bola, vai ter que criar mecanismos ofensivos que façam a equipe furar a defesa, que provavelmente, eu acredito que o Operário, hoje à noite, principalmente o Brasil, no final de semana, vão marcar ali num bloco baixo. Então, é uma coisa que o time vem tendo bastante dificuldade, principalmente nos jogos em casa ali onde tem maior posse de bola. Mas eu acredito que tem tudo para embalar. Ô, Ian, Desculpa se eu me alonguei muito, mas enfim. Não, tá tudo certo. Ian, só queria aproveitar Moresco. um gancho que tu largou ali do Avaí, tem poucos jogos com margens boas de gols, né? 2, 3-0, né? Eu acho que é uma coisa que é uma tendência que a gente enxerga nos times de Série B e Série C. Né? Tirando principalmente as equipes de Série A, que tem às vezes um plantel um pouco melhor, os times fazem um gol, né? Às vezes 2 gols, uma bola parada, que seja, e eles começam a olhar muito mais para o jogo como eu preciso proteger muito isso aqui que é meu, que eu consegui agora na sorte quase, do que eu tenho que aproveitar um momento do adversário que às vezes está um pouco embaixo para fazer mais para liquidar o jogo, sabe? Então acho que é uma tendência que a gente tem enxergado nesses times, muito por limitação técnica, ou às vezes mal montagem de elenco, alternativas para mudar caso a coisa dê errado, né? Caso tu vá para cima e tome um gol, né? Então acho que é uma coisa que a gente enxerga assim de um todo na Série B e Série C, e realmente é para parar e se pensar um pouco, né? Por que os times não estão conseguindo, às vezes, times com mais competência ou com mais qualidade, abrir uma vantagem maior contra times inferiores, sabe? Talvez não seja o caso de Cruzeiro e Avaí, mas em outros jogos a gente vê muito isso. Posso fazer mais uns destaques aqui, Alan? Nessas mexidas lá do auxiliar do Moza, na verdade, com 20 minutos de segundo tempo, ele abriu o time e não tinha mais substituições. Até o pessoal da TV falou assim, tá, e se virar o jogo? Aí vai ficar sem zagueiro, e o que vai acontecer? Tava 1-0 no momento, né? Foi muito arriscado isso, né? O Ian pontuou muito bem as alterações. No começo do segundo tempo, o Cruzeiro veio muito para cima. A gente tava com medo ali, principalmente com o Rafael Moreno. Substituições, né? Só para comentar, né? Com 5 substituições. Não 3, né? Ele mexeu 2. Com 5 substituições. Com 5. Com 3, então. As 2 do intervalo ele fez bem até. O Avaí contra o Cruzeiro, e assim contra o Vasco, o Avaí não finalizou muito. Aí o pessoal fala, o time do Avaí não tem qualidade na finalização. Mas contra o Vasco e contra o Cruzeiro finalizou pouco. Contra o Cruzeiro fez 3 gols, se o time não tem qualidade na finalização. Então, eu acho que tem que rever muito bem isso aí. A gente está acostumado a ver o Avaí finalizando muito, mas não tendo bom aproveitamento. É qualidade? Às vezes quem sabe, uma concentração. O jogador, esse jogo o Avaí tá jogando bem, vai ter mais chances. Aqui lá o Avaí sabe que tem que ser uma bola que o Avaí vai finalizar. Né? Não sei até que ponto é isso, assim. Eu via alguns torcedores do Cruzeiro falando, meu Deus, vai ter um Bruno Silva, tem o Edilson, tem o Diego Renan, mas aí tu olha o time do Cruzeiro, também não é nada espetacular, assim, né? Tem o Rafael Sobis, que é um bom jogador, mas já tá um pouquinho em cima da idade, Marcelo Moreno também, tem o Rodolfo, que é um jogador mais... Os 2 times de nome, se tu pegar para analisar, são excelentes times. Só que já estão aí quase todo mundo acima de 30 anos, né? E aí a parte de físico e tudo mais vai decaindo. Mas se pegar os nomes assim, tu analisa, poxa, dois timaços com muita experiência envolvida, mas a velocidade não tem mais. Se tu escalar do 1 ao 11, eu acho que o time do Avaí ainda é mais conhecido do que do Cruzeiro ainda, se duvidar. Sim, atualmente sim. Então assim, né, a gente tá, logicamente são times grandes, o Avaí ganhou do Vasco, ganhou do Cruzeiro, né, contra o Goiás tomou aquele dos adversários ali grandes, né, da Série B, contra o Goiás tomou um passeio, mas outros 2 jogos venceu, isso é muito importante, é o que o Alan falava, tem que pontuar bastante, então
uma vitória para dar confiança, mas tem que dar continuidade no trabalho exatamente para não ficar igual ano passado. Só que esse ano a gente vê mais dedo do Claudinei, assim, é um time muito mais organizado, é um time que a gente sabe que a gente, sei lá, eu confio que o Avaí tenha condições de chegar em qualquer time e vencer o jogo na Série B, por exemplo. Né? Não ganhou contra o Curitiba, mas o Avaí tem qualidade técnica para chegar lá e às vezes uma infelicidade, alguma coisa diferente como o Geninho, que era uma bagunça, assim, que a gente ia porque a gente achava que uma hora ia engrenar. Hoje o Avaí mostrou que pode, logicamente, não só no nome, não só nessa camisa do Avaí vai vencer os jogos. Tem que mostrar a qualidade, o Avaí mostrou alguns jogos. Tem que continuar mostrando isso. Mas, ô Luan, tem uma questão muito importante, né? Ele pode engrenar, mas ele precisa engrenar. Eu acho que aí o verbo tem que ser exatamente essa questão mesmo, porque precisa vencer o Operário, precisa vencer o próximo jogo para se consolidar entre os primeiros colocados. Porque esse campeonato de meio de tabela, fica ali em oitavo, depois cai para 11º, vai a sexto, volta para oitavo. Esse é um campeonato extremamente perigoso para terminar em quinto lugar, faltando 3 pontos para subir. Então, assim, se o time não se consolidar e começar a ficar mais rodadas entre os 4 primeiros e se consolidar naquele grupo ali dos 5, 6, no final do campeonato vai ser difícil de conseguir tirar muito ponto para passar 4 ou 5 equipes. Então, eu acho que o jogo que acontece nessa quinta-feira, enquanto a gente grava, daqui a pouco acontece o jogo às 9h30, ele é um jogo extremamente importante para as pretensões do Avaí na competição. Fazer mais 3 pontos, aí sim, se eu não me engano, deve beliscar ali, talvez vai ficar ali em sexto, talvez quinto, por ali, né? Bem próximo mesmo da zona de classificação. E aí o time se consolida. A ideia, Ian? O que você acha? Não, sem dúvida. Essa sequência em casa vai ser um divisor de águas, porque o Avaí vai... Bom, é difícil falar esse campeonato de pontos corridos, porque muda o tempo todo, a equipe pode ter uma sequência ruim, outra sequência muito positiva. Mas você jogar 3 jogos seguidos em casa, tem que fazer pelo menos 7 pontos. Fazendo ali 7, ou sonhando um pouco mais alto, fazendo os 9 pontos, eu acredito que consiga se consolidar no G4. Algo que não acontece há muito tempo, né? Porque na Série B da temporada passada, o Avaí esteve no G4 na primeira rodada apenas, quando ganhou do Náutico por 3-1, ainda com o Geninho, na estreia do Geninho. Aí esteve no G4, depois teve uma sequência ruim de derrotas, enfim, mas nunca conseguiu se firmar. É o momento, ele provavelmente não vai ter outra sequência assim de jogos em casa, e contra adversários acessíveis, pode-se dizer. O elenco do Avaí é mais qualificado, tanto que o Operário, tanto que o Brasil de Pelotas, que joga no domingo, e tanto que o Remo, né, que é a partida atrasada da sexta rodada. E talvez agora não chova, né? Então, esperar para ver se... Oi, e as 3 partidas em uma semana, né? Então, no próximo Clássico em Debate, a gente já vai saber se o Avaí engrenou ou não. Que uma semana pode mudar a temporada do Avaí, né? Exatamente. Por falar inclusive... Pode falar. Não, eu acho que inclusive o jogo de hoje, principalmente, dessa quinta, vai ser para o Avaí, principalmente por não ter o Bruno Silva. O Bruno Silva é muito importante nessa saída de bola do Avaí. É muito importante para fazer essa saída da linha e encontrar ali o Lourenço e o Serrato de frente. No jogo que o Avaí teve o Jean Martin, que foi contra o Goiás, enfim, o jogo foi um desastre, mas não tem a mesma qualidade para receber dos zagueiros de costas, girar e encontrar o jogo de frente. Porque na saída de bola do Avaí, o Bruno faz ali com os 4 jogadores da defesa, mais o Bruno Silva, e o Serrato e o Lourenço já buscam as costas da linha média ali no meio de campo. O Bruno tem essa capacidade. Hoje, pelo que eu cheguei a apurar ali, ele vai escalar o Wesley. É um jogador com características diferentes, um jogador que gosta... um jogador que gosta mais de atacar o espaço. Vamos ver como é que vai ser, né? O que ele pode fazer é colocar o Serrato ali para auxiliar nessa saída de bola. É algo que acontece até com o próprio Bruno Silva. É isso. Vamos ver como ele vai colocar o time. Por que tu foi me lembrar disso? Logo mais. Vai ficar triste. O Luan ficou triste agora. Possibilidade do Wesley voltar já deixou o Luan muito abalado. Com
quando ele falou do Bruno Silva, o Luan já tava assim, ó. Já foi, Acho. já ficou triste. Vamos, antes de a gente encerrar o Momento Avaí, placar do jogo, Luan, só pra gente não esquecer. Uau! Olha o medo. Chegou até a desligar a câmera. Eu não vou fazer assim delicadeza com o Ian de botar ele na saia justa de falar o placar do jogo logo com a primeira vez que ele participa do nosso programa. Mas se ele quiser falar, tá à vontade. Tudo bem. Que a gente não fica em cima do muro, não. 1-0, vai. Boa, isso aí. Moresco, só pra Goleada. gente fechar a nossa... no momento, realmente... Eu apostar em jogo do Avaí, eu vou no empate que o Luan jogou aí, porque eu fico feliz que o Avaí não vence, tá? Então tá bom pra mim. Tá bom. Vamos lá. Vamos para nossa seleção, finalizando aqui o Momento Avaí. Então, a gente vai botar no ar agora primeiro a seleção do Avaí, que tá aí. A gente teve já o Renan, você já sabe, a gente tem o Patrick, né? E aí a linha defensiva agora formada com o Emerson e o Betão. Aí deixa eu voltar aqui para a tela, antes de te mostrar o Figueirense. Luan, Betão, talvez assim um dos maiores zagueiros da história do clube, né? E aí o Emerson, que depois de ser zagueiro, virou auxiliar e tudo mais, tem uma história dentro também do clube, não é eu mesmo, né? Não é o mesmo? Não é o mesmo? Não é o mesmo? É outro? Tá bom. Esse é o Emerson Nunes, que era auxiliar do Emerson Maria. Então tá, esse é o outro Emerson. Talvez Silva, que estava no Juventude ano passado. Tá bom, agora eu lembrei. É que o Gilson Emerson Sim, o outro era bom também, inclusive. o outro era bom também, fazer o quê? Não é todo errado. O Emerson Maria também. Isso, exatamente, que delícia. Então Teve passagem pelo Botafogo, se não me engano. Botafogo, Atlético Mineiro, Curitiba também, bem marcante. Juventude ano passado. Então, a linha defensiva formada ali pelo Emerson e o Betão. Vamos ver quem vai ser o próximo lateral. Semana que vem a gente vai fechar toda a linha defensiva. Oi, pode falar. Só para comentar também, né, a gente está incluindo também jogadores da década de 90, né, eu não cheguei a acompanhar, mas ficou no banco de reservas o Altair, que foi zagueiro ali entre 97 e 99, acabou não aparecendo ali na arte, mas ele também venceu a disputa com o Teio, que foi zagueiro ali em 2003 a 2005, não está ali na arte, mas quando você vê esse programa aqui, já vai estar a arte lá no Twitter certinho. Né, o Betão venceu, eu já esperava mais ou menos seria o Emerson e o Betão, são os dois zagueiros de mais nome que atuaram pelo Avaí. Até um questionamento lá do Twitter, mas será que o Betão joga pela esquerda? O Betão junto com o Marquinhos Silva e alguns momentos em 2016 e em 2019 jogou pelo lado direito também, né? O Betão tem essa facilidade, o Emerson já era mais um zagueiro pela esquerda. Se fosse jogar assim, era uma dupla de zaga bastante experiente, bastante qualidade técnica, né? Eu já falei, eu não sou dos maiores fãs do Betão, mas o atleta que está 5 anos no Avaí, tem eu acho que mais de 200 partidas, de 37 anos, tempo de bola muito bom, né? Lógico, se tu deixar num contra o atacante velocista, ele não vai acertar, né? Não vai ganhar, né? Não tem como. Mas ele é um atleta, assim, apesar de não ser muito dos maiores fãs dele, tem que se reconhecer por toda a sua história, tudo que ele pela liderança também que ele tem com o Avaí, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos passar agora para a seleção do Figueirense. Depois, na sequência, a gente já começa o momento Figueirense também. O Figueirense vai ter aí, junto com o Wilson no gol, o Bruno na lateral. Vai ter uma zaga que eu dei uma saudade quando eu li. Kleber e Chicão. Olha, e ainda tem no banco o Thiago Heleno, só para quando precisar no segundo tempo. Thiago Heleno e o Márcio Goiano também. Os 4 dá para botar junto, não querem os 4 zagueiros maravilhosos. Dá para fazer um trio de zaga. Só pode falar a qualidade desse cara aí. O Chicão, o que usava para bater uma bola apagada, uma falta, um pênalti, cara. E como batia falta, forte com qualidade. Muito bem. Hoje em dia a gente não tem no futebol brasileiro alguém que cobre falta forte, com qualidade. A gente não tem quase ninguém que cobre falta no Brasil, né? Figueirense tem bons nomes nesse número, se for pegar, né? O Chicão, o Fernandes, o tá pensando em batedor de falta agora. Uma temporada aqui, né? Não tem. Eu pensei, não tem bons nomes, eu falei, o time do Figueirense tem algum batedor de falta, não lembro, assim, no Avaí ainda não tem. Passado. Atualmente não tem no Brasil batedor de falta. Vou falar de presente e a gente começa. Semana que vem a gente fecha Lourenço a lateral.
Provavelmente aí tem vários outros nomes que podem ficar na outra lateral lá. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Ô, Alan, só para destacar uma Oi. surpresa aí dessa. Eu sei que a gente já passou da posição do lateral direito há um tempo, né? Mas é surpreendente para mim tu ver o Bruno sendo mais votado do que o Lucas, né? Assim, mas eu já te a falei o última passagem motivo, do né? Lucas não foi tão boa, né? Mas ainda assim ele teve uma passagem. Mas acho que a última passagem do Lucas é a saída, né? A saída dele não foi muito legal. Queimou. Exatamente, queimou muito mas o filme. é por causa disso, porque se eu pegar tirando essa parte, o Lucas foi muito mais jogador, na minha opinião, né? Pro Figueirense que o Bruno foi, assim, em termos de longevidade no clube e tal, quantidade de jogos tu pega, não tem comparação. Não tem a o menor Bruno também dúvida. foi um baita É que lateral, né? eu acho que o pessoal tem. Eu acho que o pessoal tem aquele time, aquele ano de 2011 ainda com muito afago assim no coração, sabe? Pois é. Foi o último grande momento do Figueirense na Série A, então. Daria pra botar o Bruno tava num momento muito bom. 2011 inteiro ali, se quisesse. Sim. 2011 E se inteiro tu dava, pegar cara. um momento na carreira, o Bruno talvez o melhor momento da carreira dele foi no Figueirense. O Lucas não, né? O Lucas teve outros momentos importantes na carreira dele. Sim. Oi, fala, Luan. Desculpa, só fazer um agradecimento, né? Quando nós estávamos montando a lista, como vocês sabem, o Clássico em Debate tem vários torcedores, né, do Figueirense, você vê rodando por aqui. Do Avaí tem vários torcedores do Avaí também aqui no Clássico em Debate, né? Tá aqui os torcedores do Avaí. Agradecer, né? Um abraço especial pro Rafael Xavier, lá do Troféu Avaí, do Troféu Debate, parceiro nosso que me ajudou a montar essa lista aqui com jogadores um pouquinho mais experientes, né? Eu sou de 96, eu não vi, por exemplo, o Altair, não vi o Té jogar, eu lembro do Evandro, do Tico e do Adnan. Antes disso, eu não lembro de nada, eu lembro bem vagamente. Então mandar um abraço especial para o Rafael, que prontamente atendeu e ajudou a montar essa lista aqui. Já está pronta a lista aqui, olha, meio campo do Avaí vai dar saudade no torcedor, meio campo em especial vai dar saudade, foi difícil de fechar. Agradecer mais uma vez o Rafael Xavier. Grande abraço para o Rafael, um grande amigo aqui do Clássico Debate. Vamos entrar no momento figueirense, a gente já começou falando um pouquinho desses grandes jogadores que passaram pelo clube, da nossa seleção. Agora, a nossa atual elenco, a gente sabe que tem uma qualidade infinitamente menor do que esses grandes que passaram por aqui. E quando precisa, de fato, jogar, depois de um bom jogo contra o Zequinha, onde o time parecia que agora vai, e aí não vai. Não foi de novo, o time não conseguiu finalizar com qualidade. Mais uma vez, os atacantes com dificuldades técnicas primárias, infelizmente, de não conseguir chutar uma bola em linha reta, ou tentar tirar do goleiro, em cima do goleiro. Então, nas poucas chances que o time conseguiu criar, não conseguiu executar e conseguir vencer o jogo contra o Botafogo em casa, que era um resultado que a gente colocava como aqueles resultados de 3 pontos. Importantíssimos os 3 pontos. Não pode deixar fugir os 3 pontos. E fugiu os 3 pontos, Morisco. Eu acho que esses são aqueles 3 pontos que vão fazer falta, né? O Figueirense começou a partida, na minha opinião, com a formação mais correta, assim, mantendo a estrutura do jogo anterior, né? Sem aquela necessidade de ter 3 volantes, né? Que o Figueirense estava jogando com 3 volantes, não conseguia atacar. Aí tirou, botou o Roberto ali no meio, a coisa funcionou um pouco melhor, e no último jogo já começou assim. Eu acho que isso o Jorginho acertou, né? Talvez no início do jogo ali. Mas o Figueirense é muito passivo na partida, ele agride pouco o adversário, sabe? Ele tem posse de bola, ele sai jogando defensivamente, ele vai até o meio-campo, até próximo à entrada da área, e depois disso ele não consegue fazer mais nada, sabe? É pouquíssimas as vezes que tu vê o Figueirense avançando com qualidade no ataque. E aí isso troca a peça do lateral direito entre o Everton Santos, a coisa fica um pouco mais técnica no jogo para saída de bola, mas isso não faz a diferença lá na frente que a gente tem cobrado, sabe? Isso não tem sido impactante para o time, às vezes, essas mudanças. E isso é uma coisa que preocupa o torcedor do Figueirense, porque a gente não pode estar chegando na metade do campeonato com uma equipe que não consegue agredir, né? Se eu pegar aí questão de gols que o Figueirense marcou, por exemplo, só para a gente ter uma noção, tá? O Figueirense marcou 5 gols nesse campeonato. 3 foram do Andrew, 1 foi do Diego Tavares e 1 foi do Bruno Paraíba, que fez nossa estreia, tá? Então o Figueirense depende muito dos homens de lado, até porque os principais chances do Figueirense nesse último 0x0 foram com o Diego Tavares. Uma bola dele na direita que ele finaliza na rede pelo lado de fora, e depois tem outras jogadas que ele cria ali pelo lado, tá? Então, assim, basicamente, o Figueirense depende muito dos seus pontas para ter alguma coisa incisiva. Só que tu não pode ter um time que quer subir dependendo só desses dois caras. Assim, de novo, é uma partida muito fraca do Bruno.
né? Como o Alan falou, ele não acerta os chutes que são primários, ele perde ali, às vezes muito próximo do gol. Em outros jogos também já foi assim, sabe? Não é uma coisa de agora. Talvez se eu fosse o técnico do Figueirense, colocaria o Roberto de centroavante, faria uma coisa diferente, deixaria o time mais móvel, porque não tá funcionando do jeito que tá ali. O time tá muito engessado, toca, não ataca, depende muito dos pontas. E a gente passou por mais um jogo que a gente poderia ter vencido, jogou melhor e não venceu. E quase podia ter perdido, hein? Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. Teve umas defesas ali do Rodolfo que quase o Figueirense poderia ter saído com uma derrota em casa num jogo que a gente estava contando os 3 pontos, né? O Então não dá Rodolfo para ficar numa situação. fez uma excelente partida, Morisco. Exatamente. O Rodolfo fez uma excelente partida. A dupla de zaga não foi mal. Então o que eu enxergo assim de pior no Figueirense, que tem que ser corrigido mais rápido, é essa parte mesmo de agredir o adversário, de transitar do meio campo para de fato fazer uma chance de gol, claro, alguma coisa desse tipo. Porque se pegar a chance de gol do Botafogo, parece que teve até mais que o Figueirense, sabe? E olha o volume de jogo que o Figueirense teve na partida, assim, quem assistiu toque de bola. Não tem comparação, assim. Então é um time que agrede muito pouco. Eu quero também trazer o Ian para a conversa, trazendo um outro ponto também, que depois eu quero ouvir o Moresco ainda. Próximo jogo contra o Criciúma, né? Querendo ou não, é um confronto regional, não é clássico, porque clássico só é só o Avaí Figueirense, mas é um confronto regional. E nesse sentido, eu sinto a cabeça do Jorginho a prêmio nesse jogo. Caso não consiga vencer, eu já tenho o sentimento que o Pintado já tá ali, ó, esperando para ligar para ele. Depois que ele agora tá no mercado, tá livre novamente. Não sei, agora a tua opinião da área da reportagem mesmo, de sentir esse clima, realmente é um risco pro Jorginho ser demitido se não conseguir a vitória contra o Criciúma, Ian? Cara, eu acho que é complicado a gente avaliar o trabalho de um treinador por uma partida, sabe? A gente vê isso muito acontecendo no Brasil. Bom, aconteceu recentemente com o Thiago Nunes no Grêmio. Se você ganhar o jogo de domingo, você fica. Se você perder, você tá fora. Ou seja, mesmo que, por exemplo, que ganhe jogando pessimamente mal e ache um gol, sei lá, de pênalti, por exemplo, então tá ok porque ganhou. Então, se ele jogar muito bem, mas acaba perdendo uma fatalidade, então o trabalho não presta. Bom, o Figueirense passou por uma remodelação praticamente essa temporada, contratou praticamente um time todo novo. O Campeonato Catarinense não foi legal, teve tudo aquilo que a gente viu, tipo, sendo eliminado, depois voltou, aí acabou eliminado pela Chapecoense. Cara, bom, eu acho Pintado um bom técnico, assim como eu acho o Jorginho um bom técnico. Eu acho que o nível de trabalho do Jorginho no Juventus de Jaraguá do Sul foi melhor do que no Figueirense, e com peças técnicas piores, eu diria. Mas, cara, eu acho difícil falar em demissão, sabe? Porque você vai trocar de treinador no meio do campeonato, você vai recomeçar um trabalho do zero, é o famoso trocar de carro, trocar o pneu com o carro andando, que o pessoal fala. Mas enfim, eu não sei o que a diretoria do Figueirense pensa, não sei se a torcida concorda com isso, mas eu não trocaria de técnico, não no meio do campeonato. Não sei qual a opinião de vocês, mas enfim, eu não sou muito adepto dessa máquina de triturar treinadores que é o nosso futebol. Show, é isso mesmo, a gente quer a opinião. Moresco, eu quero a tua também. Olha, eu concordo com muito o que o Ian falou em relação à questão de a gente manter o treinador, da sequência de trabalho, mas talvez especificamente falando desse caso do Jorginho, eu tenho que pender um pouco mais pro meu lado torcedor, e até por causa de alguma razão nesse sentido, sabe? Porque o Jorginho ele tem feito, como tu falou, um trabalho com o Figueirense certamente longo, né? O problema é que ele pegou 2 times do Figueirense. Aquele caso engraçado que o técnico não trocou, mas o time inteiro trocou. Ficou só ele, trocou todo mundo. Então, ele começou um trabalho novo, praticamente, nessa Série C. Não dá para dizer que ele não começou, né? A gente tava falando algumas semanas atrás, foram o quê? 15, 16 contratações desde o estadual e a série, início da série. Uhum. E até agora na Série C, né? Então é muita gente. Mas, assim, o Jorginho, ele tem apresentado, na minha opinião, os mesmos problemas desde o Campeonato Estadual, sabe? Eu falo as mesmas coisas, pegar um programa
passado e repetir aqui, vou estar falando as mesmas coisas. Um time que não agride, um time que depende muitas vezes de um bom goleiro para segurar um resultado, entendeu? Time que não tem um atacante, isso pode ser questão de elenco, é questão de elenco, o time Figueirense é um time de Série C, dá pra gente dizer que é um time qualificado, né? Não é um time tão desqualificado para uma Série C, mas não é um time qualificado. Mas, assim, para mim, um técnico que apresenta os mesmos problemas ao longo de um período tão significativo, eu acho que valeria a pena o Figueirense experimentar um novo treinador. Talvez não resolva a situação do Figueirense, mas pode ser uma alternativa interessante para a gente pensar, para ter talvez uma formação diferente, fugir um pouco desse 4-3-3 que tem sido jogado praticamente todo o jogo, sabe? A gente vem falando de alternativas diferentes de jogo aqui, o Figueirense poderia tentar alguma coisa. Eu acho que é mais para isso, para tentar mudar já que mudou o time todo, tentar fazer alguma coisa diferente, porque o problema se repete há muito tempo, sabe? E isso incomoda o torcedor alvinegro, incomoda eu como torcedor e também quem tá analisando, né? Porque como tu tá numa empresa, por exemplo, tu tem um funcionário, um diretor, e aquela área apresenta o resultado sempre com a mesma falha, e tu tenta corrigir e tu não consegue, talvez seja a ideia de tu trocar aquela pessoa para gerar um fato novo, fazer alguma coisa diferente ali, né? O que me deixa pensativo nesse time do Figueirense é que a gente tem um time em que, e como tu bem falou, Moresco, ele sobrevive pelas pontas e nada mais. A gente não tem um meio de criação que, por exemplo, que chute no gol, que apareça dentro da área como um quarto homem, né, até um quinto homem aparecendo. Então, esse volume de jogo ofensivo, de criação de jogada, de chute no gol, de finalização correta, não existe em alguns momentos. Alguns momentos me parece que o Jorginho trabalha muito mais. Não é que eu gosto do Jorginho, e repito isso. Mas, às vezes, eu fico com a sensação que o time trabalha mais para não tomar gol do que para fazer o gol. E aí, 0-0 até o final do campeonato, você não vai a lugar nenhum. Então, às vezes, é necessário se expor um pouco mais, ser mais corajoso nesse sentido, e ir para cima do adversário mesmo, agredir, como disse o Moresco, para buscar o resultado. Ah, mas pode acontecer do goleiro salvar 10 bolas e tomar um gol de cabeça no final. Tá, isso é do futebol, faz parte do futebol. Agora, o time dá 3 chutes no gol no jogo todo, 4 no máximo, um time que precisa fazer volume de jogo, precisa fazer gols, eu acho muito pouco. E aí, eu acho que passa também um pouco pela questão da tática do time em campo. Fala, Moresco. Isso, e o que eu ia complementar, assim, se olhar o papel do Figueirense, né? Último jogo, tu tem ali Everton Santos na direita, tu tem o Roberto, os dois pontas e o centroavante. Então tu pode imaginar um time que ataca com 5, né? Me diz quando que a gente viu esses 5 realmente no ataque do Figueirense, entendeu? O Figueirense ataca com muito poucos jogadores, assim. No jogada de ataque tem sempre aquela linha de 4 construidinha lá atrás, sabe? Geralmente, só quando tá no desespero no final do jogo, eu assisto muito jogo com meu pai, ele sempre comenta isso. Pô, por que o Fluminense não atacou assim no início da partida, sabe? E às vezes tu pensa assim, mas é situação de jogo, o time tava desesperado no final do jogo. Mas, cara, tem momentos que podia ser assim no início, sabe? Começar com aquela intensidade, assustar o adversário, atacar com 5, 6 no início do jogo, aproveitar que o cara tem fôlego para voltar para marcar. E aí, depois que tu consegue um gol, tu começa a fazer que nem o Avaí fez, por exemplo, né? Reduz um pouco a linha de marcação, porque tu já tá ganhando de 1-0, tá ganhando 2-0. Não é uma situação que o Figueirense consegue viver porque ele não se permite arriscar um pouco, né? Só para complementar o que eu estava dizendo ali, do time atacar com pouca gente. Concordo contigo, até quero ouvir um pouco mais o Ian sobre essa tática de jogo aí, o que ele pensa sobre isso também. Cara, bom, a gente vê nos números, né, do Figueirense, até tinha feito algumas anotações aqui. O Figueirense jogou 10 jogos na Série C e fez 5 gols. É como se o time fizesse um gol a cada 2 partidas. Cara, é muito pouco realmente. Eu até entendo o lado do Moresco, pede a saída do Jorginho, talvez venha um fato novo. Eu acho que o problema talvez não seja o esquema de jogo, enfim, o esquema tático, seja o 4-3-3 ou se mudar essa formação. Eu acho que falta o Jorginho, talvez alguns problemas que até o próprio Claudinei enfrenta na Série B. Falta criar mecanismos ofensivos para o time produzir mais, além de fazer esse jogo só nos corredores. Não precisa, a gente não acha que o time vai entrar tabelando na defesa de todo mundo. Mas eu digo,
você pode manter esse jogo nos corredores, fazendo movimentações para que você crie superioridade numérica em relação ao lateral adversário, que você ataque a área com mais jogadores, que você pelo menos tenha o mesmo número de jogadores dentro da área a hora que você for fazer um cruzamento do que a zaga adversária, que o que acontece muito? Ele chega pelos corredores, faz o cruzamento, tá um jogador ou dois jogadores brigando contra quatro. Não vai ganhar. Não vai ganhar, a menos que o zagueiro fale, ou que o cruzamento venha preciso, mas a produção ofensiva do Figueirense tem sido muito pobre. Eu até citei o Juventus de Jaraguá, porque no Catarinense de 2020 era um time que a gente tinha que jogar muito leve, trocava mais passes, tinham mais associações entre os jogadores, aproximações. Eu penso que falta isso bastante ao Figueirense. É um time que eu sinto que joga muito intuitivamente. Isso é complicado no ataque, porque você vai conseguir fazer uma jogada esporádica, duas talvez, mas não é uma coisa consequente. É por isso que a gente viu o Figueirense fazer um bom jogo contra o São José, venceu por 2-0. Eu pensei, não, agora vai conseguir manter esse padrão, mas no jogo seguinte já não jogou bem, já encontrou os mesmos problemas ofensivos. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas todo jogo do Figueirense que eu paro para assistir, eu tenho a impressão que vai terminar 0-0. Pois é. É exatamente isso. Fala, Maurício, fala, pode falar. Não, eu só ia complementar ali o que ele falou de que o time usar pelos lados, mas é muito pouco, né? Pô, tem times espetaculares que jogam muito pelo lado do campo e tem ataques muito bons, né? Só que o Figueirense não passa um lateral para acompanhar, às vezes não chega um meio-campo como surpresa nessa área que tá só com dois, né? Vai ficar com três, vem um cara rápido vindo de trás. E aí isso é uma coisa que incomoda, que deixa esse time muito em desvantagem. E eu queria aproveitar que vocês falaram aí do Criciúma, eu não comentei sobre o próximo confronto do Figueira, né? O Figueirense está aí com 10 pontos na tabela, o Criciúma tem 14, é o primeiro na zona de classificação, né? O quarto lugar. E o Figueirense, se ganhar, o que já é uma coisa difícil, considerando o prognóstico do jogo, de como é que vem, mas a gente acredita que pode ganhar, né? O Figueirense, se ganhar, ele não chega na zona de classificação. Então, pensa se o Figueirense ele precisa ganhar para poder continuar na briga, mais ou menos isso, entendeu? Se a gente estava falando ali antes do Avaí que tem que sair dessas, se consolidar como uma equipe de G4, o Figueirense tem que voltar a poder se candidatar a uma equipe de G4, porque hoje o Figueirense não é esse candidato. Se o Figueirense perder esse jogo ou empatar, ele vai abrir aí, ele tá hoje com 4, ele abre 6, 7 pontos do G4, possivelmente, se não é o primeiro ali fora. Então, aí a coisa fica muito difícil, né, gente? A coisa fica de segundo turno de campeão para poder classificar, e aí o Figueirense jogando dessa forma é muito difícil isso acontecer. Então, só fazendo esse prognóstico de que a reação tem que ser rápida, né? Mudando peça, enfim, tem que ser rápido. Só complementando a ideia do Moresco, me chama a atenção essa situação dessas mudanças constantes que o elenco do Figueirense sofreu. Já contrataram muitos jogadores para o estadual, depois contrataram muitos jogadores para a Série C. Aí você vê jogadores que chegaram no estadual indo embora antes do começo da Série C, outros que chegaram na Série C já saíram. Me parece que falta um pouco de planejamento, talvez. Parece que contratem atacado sem avaliar realmente. Por exemplo, o Jorginho chega, eu quero um jogador que jogue de tal maneira. Eu quero um lateral que jogue mais por dentro, seja mais um lateral construtor, enfim, só um exemplo. Mas eu acho que falta um pouco de planejamento, porque você contrata muitos jogadores, depois você gasta com rescisões desses mesmos jogadores. Claro, todo jogador, querendo ou não, é uma aposta quando você contrata. Você nunca vai ter certeza que o jogador vai dar certo no seu time. Mas é complicado isso, por isso que em certo ponto eu até entendo. Pois é, exatamente. Sobre essa questão do revezamento de atletas no Figueirense, digamos assim, né? Vamos chamar dessa forma, o Figueirense isso é muito talvez do perfil do time que está sendo montado, né? Muito na base da empresários da LA, né? E isso é uma coisa que a gente, olhando um pouco mais a questão financeira do clube, o clube não tem condição de pagar. Talvez depende muito de um empresário, de alguém que pague a conta, que banque esse jogador. Então o Figueirense realmente está sujeito a essa mudança, né? Isso é uma. E aí, e aí é como o Ian falou, é saber contratar a peça que faz mais sentido para o time, né? Dentro dessas opções que o Figueirense tem e tentar segurar um pouco, ou tentar
evitar que esse rodízio seja tão alto, né? Porque isso dificulta o trabalho de qualquer comissão técnica, né? Eu que não sou treinador, mas jogo muito futebol manager, se tu pegar aí o time do... Se tu pegar um time e trocar todo mundo, cara, até no jogo dá problema pro cara entrosar, demora, entendeu? Pô, isso é um simulador, né? Então na vida real isso é muito mais potencializado, né? O jogador se ambientar, nova cidade, novo clube, onde é que ele vai morar, conhecer o treinamento, até conhecer bem o parceiro de trabalho, entender qual é a função que o técnico quer que ele jogue. Gente, isso não é de um dia pro outro, né? São semanas. Então, se tu tá trocando time o tempo todo, é muito difícil tu conseguir criar um entrosamento e até fazer isso que a gente tem falado de agredir, né? Então, a gente até vai muito em cima do Figueirense em questão de o que pode fazer e o que não pode fazer, mas a verdade é que o Figueirense tem uma dificuldade de adquirir entrosamento que até potencializa esses problemas que a gente tem falado aqui, né? Deixa eu até comentar uma questão para a gente finalizar também o momento Figueirense e já partir para a nossa parte final. É o seguinte, eu não tenho certeza, assim, óbvio, não tenho informação, mas o meu sentimento é que o Jorginho não foi ele que pediu esses jogadores que chegam a atacado no Figueirense. Me parece que ele deseja aqueles jogadores daquela determinada posição que estão chegando. O que me causa muita estranheza, jogador chegar numa sexta-feira e jogar num sábado. Mesmo que fosse o jogador que o treinador quer. Primeiro ele vai talvez treinar uma semana, vai manter aquele time que estava jogando, para depois dar sequência. Então, como tu bem disse, Maurício, parece que comprou um pacotinho de figurinha mesmo. O Boris falou que nosso chat privado. Realmente, parece que comprou na primeira banca, eu quero jogadores defensivos. E veio 5 jogadores, agora bota aí. Não tem algo plausível para entender a quantidade de jogadores da mesma posição que chegou, que não seja e não sabe onde está. Não está no aspirantes, não é relacionado. Se a gente puxar uma listagem de jogadores do Figueirense, aqueles primeiros que chegaram, alguns eu não sei não estão, não sei o que estou fazendo. Porque não joga no aspirante, não é nem reserva do aspirante, que hoje na quinta-feira tomou um sacode do Fluminense, foi a coisa mais bonita. Não joga no time principal, não é reserva do principal. Bom, tudo bem que o Luiz Alberto deve estar pagando salário, acredito eu, porque o Figueirense não tem dinheiro para pagar, com certeza, não tem dinheiro para pagar 50 e poucos jogadores. Agora, me causa muita estranheza isso, muita estranheza. Vim tanto jogador assim, de posições aleatórias, às vezes vem 3 jogadores da linha defensiva, veio um volante que já tinha 4, 5 volantes no elenco, né? Os jogadores que jogaram o Catarinense um pouquinho melhor já foram colocados de lado, alguns já saíram. É tudo muito bagunçado, mas não consigo entender algo plausível nesse momento. E como eu falei, vai chegando jogador e vai botando para jogar. Vai botando para jogar. Parece que o Jorginho monta o time e ele não sabe quem ele vai ter. Ele não sabe quem ele vai ter no próximo jogo. Bom, talvez chegue um outro lateral aí. Se chegar, talvez ele jogue. É muito complicado fazer um time competitivo para ganhar uma Série C, para subir para uma Série B de volta com essa bagunça que tá esse planejamento figueirense. Que na verdade não tem planejamento nenhum, né? Como bem disse o Ian, tem total razão. Planejamento não tem. Tá muito bagunçado com o time que quer subir. Inclusive, vou finalizar o momento figueirense já. Você já pode, inclusive, do que eu falei, já comentar para finalizar o nosso programa de hoje, que passa muito rápido, essa 1 hora. Daqui a pouco a gente vai pedir para o Paulo 2 horas de programa. Vamos fazer quase a troca de passes aqui da Sport TV, porque o negócio vai longe. Ô, Moresco, uma boa noite para você. Até o próximo programa, seu destaque final de hoje. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o meu destaque final vai para fazer até uma reflexão em cima do que eu falei. Eu critiquei o Jorginho e acredito que o Figueirense tem cometido os mesmos problemas, né? Mas não é um erro do Jorginho. Acho que eu até gostaria da troca do comando para entender coisas novas no time, né? Mas não é um erro do Jorginho. Acho que é um erro coletivo do Figueirense que o torcedor, olhando da forma que a gente tem falado aqui, né? Bom, um time que troca muito, muda muito o posicionamento, estilo de jogo e muda muito os jogadores, né? O tempo todo. É difícil a gente cobrar regularidade, então. Mas eu peço até que a gente entenda que torcer para que o time mantenha, né? Vamos torcer agora para que o Figueirense mantenha esse time, bom ou ruim, que se abrace com esses jogadores e fique um pouco com eles, né? Porque se a gente continuar nessa e chegar no final do campeonato e tiver mais 15 contratações, não vai a lugar nenhum. Pode ser os 15 melhores jogadores do mundo, não vai.
entendeu? Porque até adquirir, então vamos segurar um pouco esses jogadores, pelo menos, seja troca de comando, seja troca de diretoria, que seja, mas vamos segurar um elenco de jogadores e dar sequência para eles, para que ganhem entrosamento e a coisa comece a funcionar um pouquinho diferente do que a gente tem enxergado, sabe? Eu acho que o Figueirense tem que parar de olhar para o mercado e começar a olhar para si, e se é uma questão de empresário, né, que tente segurar esses jogadores para desenvolver eles no Figueirense um pouco essa temporada, porque esse entra e sai o tempo todo, não ajuda o jogador, não ajuda o Figueirense, não ajuda a comissão técnica e só ajuda o adversário, né? E não é isso que a gente quer nesse momento. Então vamos torcer que o Figueirense mantenha a sequência de jogadores e a gente consiga ter um futebol mais inteligente, mais agressivo do time. Eu acho que esse é o meu boa noite. Valeu, Moresco. Boa noite também para Luan Silva. Até o próximo programa, meu amigo. Seu destaque final. Boa noite, Alan. 6 destaques rapidinhos. Tá bom. Pela Olimpíadas, tivemos a Bárbara do Avaí Kinderman, que está nas Olimpíadas. Temos a Júlia Bianchi, que jogou no Avaí ano passado, foi bola de prata. Infelizmente, o Gabriel Magalhães foi cortado, mas temos duas, uma representante do Avaí Kinderman e uma outra ex-Avaí Kinderman jogando lá. O Avaí lançou a camisa nova, a camisa toda azul, né, em alusão ao título catarinense de 88. Acertou na camisa, né? É difícil fazer uma camisa simples. Mandar um abraço lá pro Orgulho Azurra, né? O Alan riu porque... porque não tem como zoar. É difícil acertar, né? É difícil. Enfim. O Leandro mandou lá no Twitter uma pergunta se vamos ter programa no estádio, no entorno do estádio, quando voltar ao público. Vamos pensar certinho como é que vai fazer. Nós vamos. O Alan já cravou que vamos ter. Aonde não temos, nós vamos. Teremos VAR na Série B no retorno, tá? Notícia antecipada pelo presidente Batistotti, confirmada pela CBF, série B, Série C e Série D. Eu não sei como é que vai ser. A Série C só na segunda fase e a Série D também. Isso, antecipado pelo Batistotti. O Sub-23 do Avaí venceu o Corinthians hoje por 1-0 lá no Parque São Jorge. O Avaí do auxiliar Evando vencendo mais um jogo no Brasileirão Aspirantes. Muito boa noite. Espero que quando você estiver vendo o Avaí tenha vencido o Operário para a gente poder embalar, quem sabe colar ali no G4, tá bom? Obrigado, Ian, pela sua participação aqui, né? É muito bom ver o futebol com outro olhar, um olhar muito mais tático, que muitas vezes a gente acaba na emoção do jogo não percebendo. Obrigado, Alan. Obrigado, Henrique. Uma boa noite a todos. Meu Deus, foram 6 destaques em 1 minuto e meio. Luan, você está espetacular. Maratonista de destaques. Rapaz, eu fiquei impressionado. Deixa eu só destacar mais uma antes de passar por aí para a gente fechar. Vai vir medalha para o Brasil, para Floripa. Pode anotar, Pedro Barros vai trazer medalha de ouro no skate. Pode anotar aí e depois me cobrar. Só não vai vir para a menina porque a Pamela é espetacular, infelizmente ele é paulista, né? Mas se criou aqui ao lado de casa, na costeira do Pirajubaia. Agora, para encerrar, muito obrigado pela presença, pela visita aqui na nossa casa. O Ian, seja muito bem-vindo. As portas também estão sempre abertas para você retornar mais vezes aqui conosco. Um grande abraço. Até a próxima. O seu destaque final. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho de Avaí de Figueirense com vocês. Estou à disposição para quando precisarem. Bom, o destaque do Avaí é essa sequência de jogos em casa. Para quem sabe, se firmar no G4 e a galera firmar de vez a paz com Claudinei Oliveira. E a questão do Figueirense é mais ou menos seguindo a linha do que o Moresco falou. Tentar manter esse elenco, tentar criar padrões e tentar ter um planejamento um pouco melhor. Eu confesso que quando eu vi essa leva de jogadores que o Figueirense trouxe para a Série C, eu pensei, não, o planejamento desse ano é se manter. E eu continuo com essa ideia. Até pelo futebol apresentado até agora, acho que o momento é tentar se manter. E, enfim, o Figueirense não pode ter maiores prejuízos com o novo rebaixamento. Então é momento de se manter e momento de reorganizar a casa. É isso aí. E você que está vendo o nosso Clássico Debate, não esqueça que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Basta procurar o @Clássico Debate. Tem sempre caixinha de pergunta lá para você fazer, para a gente responder na quinta-feira. Um abraço para o nosso querido alemão, que é 100% de aproveitamento, botou a caixinha lá e já está comentando. E daqui a pouco a gente traz ele uma vez para cá. Ele tá com vergonha de vir, né? Eu tenho essa... Já estou intimando. Já pedi vídeo, mas ele ficou se fazendo, mas eu vou convencer ele. Estou intimando ele para estar aqui conosco num programa futuro. E é isso. Um grande abraço para você que nos acompanha aqui na Urban TV. Fique atento, se você pegou o programa pela metade, no sabadão, por volta de 10 da manhã,
já estará o programa na íntegra no nosso YouTube, para você ver, rever, clipar, ver as caretas que a gente faz durante o programa, que é isso, o Luan adora fazer caretas, então fica bem ligado na casinha dele, não olha para mim, olha só para dentro, tá bom? Então um grande abraço para você que nos acompanha no Clássico Debate. Semana que vem a gente está de volta para o programa 66 para você aqui na Urban TV. Um grande abraço, boa noite e tchau, tchau.